Olá, sejam bem-vindos ao curso Programador de Dispositivos Móveis Avançado da plataforma Mais IFMG. Eu sou Eduardo Trindade, seu professor neste curso. A nossa aula de número 4, vamos dar início aqui à criação de uma aplicação com React Native. Vocês podem estar utilizando o terminal de sua preferência. Eu tenho aqui o Commander na minha máquina, poderia ser o prompt do Windows. Eu vou criar aqui uma pasta. Na verdade, eu acho que eu já tenho aqui uma pasta. Tenho, mais IFMG. Dentro dessa pasta, eu vou estar criando aqui um projeto. Então, quando eu tenho o Expo instalado em minha máquina, eu posso rodar um Expo --version, que ele vai me mostrar aqui qual que é a versão que eu tenho instalada. No meu caso aqui é a 5.4.12, tá? Provavelmente a de vocês aí já vai estar mais atualizado. Eu tenho aqui também como ver a versão do Node que está instalado, E eu tenho ali um Node 16.13.1. Bom, para poder estar criando então a minha aplicação, eu posso, de acordo com a documentação do Expo, criar aqui, por exemplo, um Expo init e o nome da minha aplicação. Eu posso fazer aqui, por exemplo, meu primeiro app. E eu vou dar um Enter. Se vocês rodarem esse comando e não tiveram um retorno como o meu aqui, é porque o Expo de vocês não está instalado globalmente. Tá? Vocês podem utilizar o npx antes do Expo, que ele vai funcionar. Ou instalar o Expo aí globalmente. A gente tem algumas possibilidades aqui. Criar um projeto em branco, do zero. Um projeto em branco já com TypeScript configurado. Um projeto aqui com algumas telas utilizando React Navigation e TypeScript. Tá? Ou o Berry Workflow, que é um projeto mínimo, mas que traz coisas essenciais aqui, como por exemplo as pastas Android e iOS, já que em outras versões o Expo não disponibiliza essas pastas para que a gente faça configurações nativas. Eu vou escolher aqui o Minimal para poder estar criando aí com o Berry Workflow. Tá? Então o objetivo desta aula é a gente estar criando um primeiro projeto aqui e entendendo a estrutura básica de uma aplicação com o Expo. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente altera, por exemplo, uma página, quais os componentes principais que o React Native fornece, que a gente pode estar utilizando ali, e como que funciona também a parte de estilização, uma vez que não temos aqui o CSS como ele é na web, mas a gente tem aqui algo muito parecido e com comandos simples e que são idênticos ao CSS que irão nos ajudar. Tá? Então está só aguardando aqui ele baixar o template. Assim que ele terminar, ele vai gerar para a gente aqui já uma série de opções, vai falar para a gente acessar a pasta do projeto e rodar o projeto. A gente pode rodar o projeto com o npm start, com o yarn start, com o expo start, tá? Com o yarn android, da forma que for interessante. No meu caso aqui, como eu estou rodando somente com o Expo, eu vou rodar um Expo Start e vou esperar a aplicação inicializar. Quando a aplicação inicializa com o Expo, ele abre uma página no navegador. Essa página no navegador, ela também tem o mesmo QR Code que aparecer aqui. Esse QR Code vocês vão estar utilizando da seguinte forma. Vocês vão baixar o aplicativo Expo no celular de vocês e através desse Expo vocês vão conseguir acessar o QR Code. Basta ir na câmera mesmo do celular, apontar para o QR Code que ele vai perguntar se deseja abrir com Expo. Simples assim. Apontou, abriu com Expo, a aplicação já está rodando no celular. Muito importante que vocês estejam na mesma rede, na mesma rede local que o computador que estiver executando aí com o Expo, senão também não vai funcionar. Pronto, terminou de carregar aqui. Então agora é só para rodar o projeto, navegue até o diretório e rode nos seguintes comandos. Então eu vou entrar aqui no CD, meu primeiro app, tá?
e eu vou rodar aqui um Expo Start. Antes disso, eu vou rodar um code ponto para já abrir o projeto no Visual Studio Code. E agora sim, vou rodar um Expo Start. Ao executar o Expo Start, né, ele novamente faz a verificação aqui da versão do Expo que eu estou utilizando e inicia o projeto. Vamos para o VS Code. No Visual Studio Code, né, a gente tem aqui toda a estrutura do projeto. Então o projeto ele começa por onde? Pela index. Né? A index desse projeto importa o app, né, e faz o registro desse componente na raiz ali. Esse registro simplesmente faz o quê? Olha, nós vamos executar o app. Né? Então ele chama esse app registrar aqui e executa o app. No app a gente tem o quê? Uma estrutura pronta, né, que vem inicialmente aqui. E eu vou fazer o seguinte, né, deixa eu só ver como é que está meu terminal. Ok. Eu vou cancelar o terminal aqui, porque eu vou utilizar o terminal do próprio Visual Studio Code. Tá? Aí a gente fica utilizando tudo no mesmo local. Então eu vou vir aqui, abrir novo terminal, né? Ele já abriu aqui meu primeiro app. E eu posso rodar aqui um Expo Start. Veja que o navegador tinha aberto aqui para mim uma tela do Expo. Né? Ele vai abrir novamente agora. Essa tela do Expo, ó, ela mostra o que está sendo feito, todo o console. E aqui a gente tem o Starting Metro Bundler. Né? Então o bundler do JavaScript, né, ele está sendo inicializado aqui. Então ele está começando a carregar tudo aqui para a nossa aplicação. E aí a gente tem o QR Code, né, que abre ele no smartphone. E algumas opções aqui, ó, rodar num emulador de Android, de iOS, né, aí é para quem tem Mac, web browser, enviar link por e-mail, publicar, republicar projeto. Muito interessante quando a gente faz algum projeto aí e quer mostrar para o cliente como está ficando, a gente vem nessa opção aqui. Tá? Bom, mas voltando aqui para o nosso projeto, depois que eu rodei ele me trouxe uma série de opções aqui. Se o de vocês não tiver aberto aquela página, é só rodar um Shift D, tá? Que ele vai abrir depois na próxima vez o navegador. E aqui, ó, eu tenho o meu emulador aberto, né? Eu aperto um A aqui para ele abrir no Android. Ele identificou que eu tenho o emulador Pixel 3a API 30 aberto, que é esse aqui, né? E olha só que legal, ele abriu aqui um jogo da velha, né? Provavelmente é a última aplicação que eu estava brincando aqui no emulador e ele estava carregando ele aqui. Mas a ideia aqui é que ele vá carregar o projeto que a gente está criando, tá? Que no momento é um projeto em zero, em branco. E aqui eu simplesmente apertei a letra R no meu terminal para que ele desse um reload, né? Quando eu apertei o R, ele fez o reload no emulador e abriu aqui esse texto. Open up app. Então ele está renderizando exatamente o que a gente tem aqui no nosso código. Bom, então agora a gente pode fazer algumas mudanças. A primeira tela que a aplicação traz para a gente é a tela do app. Né? Então esse arquivozinho app aqui é o arquivo que começa a renderizar no emulador ou no dispositivo. E ele é muito rápido, né? É um fast refresh mesmo. Se eu vier aqui e salvar um olá e der um Ctrl S, olha só, imediatamente ele já atualizou para mim no emulador. Né? Então agora a gente pode alterar esse app aqui e começar a fazer ele do zero para a gente poder entender. Então olha só, se eu quiser usar algo do React, né, eu posso importar o React do React. Eu posso utilizar aqui algumas coisas do próprio React. Eu posso ter as importações do React Native, então percebam que é diferente, né? É separado. E no React Native, o que eu vou importar?
uma série de componentes. Aquele que for atender a minha necessidade, seja um alert, seja um activity de loading, ou seja, os principais, né, que são view, text, touchable opacity, button, image background. Então tem uma série aí de componentes que a gente pode estar utilizando. Só para a gente poder entender aqui como que funciona, quando eu salvar agora, não tem nada, né, sendo renderizado. Obviamente eu apaguei meu componente. Export default function, né, tem várias formas da gente estar criando esses componentes aqui. Pode ser por componente funcional, pode ser por classe. Eu vou criar aqui por componente funcional mesmo. Eu vou criar aqui chamando app. E esse app, ele precisa ter um retorno. Esse retorno, eu vou criar, por exemplo, uma view. Uma view é como se fosse uma div, né, lá do HTML. E dentro dela, eu crio um texto. E aí eu coloco meu primeiro app, tá? Bom, vou fechar aqui. Olha só, tá lá em cima, né? Então, ele está numa posição não muito interessante. Tem várias formas da gente estilizar no React Native. A gente pode usar bibliotecas externas como Styled Component. A gente pode usar o Native Base, né, que nós vamos usar no curso. A gente pode usar os próprios estilos aqui do React Native trabalhados via Style Sheet. E o que são Style Sheet? Vamos ver. Então, a estilização aqui do React Native, a gente poderia criar aqui uma constante, tá? E essa constante eu vou chamar de styles, por exemplo. E ela vai ser o quê? Uma style sheet, e ela tem uma função, tá? Que é a função create. Então eu vou estar criando aqui uma folha de estilos. Se é uma função, né, eu vou ter aqui também dentro dela objetos. E aí eu posso ter o objeto que eu quiser. Eu vou chamar de container, né, um objeto aqui da minha view. E eu vou falar o seguinte, ó, flex 1, então no React Native, né, ele já é por padrão um display flex. Eu vou falar que o flex é 1, quero que ocupe toda a tela. Quero que o justify content seja center e o align items também center, tá? Bom, feito isso, eu posso pegar esse style e passar ele aqui na propriedade de estilo da view, né? E aí eu vou passar styles.container. Olha só, meu primeiro app foi para o meio da tela, né? Porque ele pega a tela toda e alinhado ao centro. Bem simples, né? Se eu quiser colocar uma cor diferente aqui, se eu quiser passar, por exemplo, um cinza, né, é muito rápido, ele já ficou cinza ali. E eu tenho outra forma de estar estilizando aqui. Muitas vezes eu não quero ficar criando aqui esses estilos, né, eles vão crescer muito. Ou eu posso também estar criando esses estilos em um outro arquivo e importando eles para cá, fica ainda mais organizado. Ou quando a estilização é pouca, eu posso vir aqui e fazê-la inline, né? Posso vir aqui e colocar um style, só que eu preciso abrir duas chaves, e aí eu venho e só coloco assim, por exemplo, ó, font size 30, né? Posso fazer mais uma? Font weight bold. Meu primeiro app está ali, tá? Então aí a gente tem várias formas, tá? Vai depender muito da aplicação, vai depender muito de como vocês querem padronizar o projeto de vocês, tá? Aqui eu fiz com Style Sheet e fiz em linha, né? E aqui a gente tem uma tela bem simples. Eu criei o Touchable Opacity aqui, só para poder mostrar que, caso ao invés da view eu tivesse um Touchable Opacity, né, ao pressionar, vejam só, né, ele é um componente, né, como se fosse um botão. Eu coloquei ele no lugar da view, né, então ele ficou a tela toda.
mas eu poderia colocá-lo em volta ao texto. Então ele acaba se tornando um botão, né? Então olha só, coloquei em volta do texto, touch opacity, e agora é como se meu primeiro app fosse um botão aqui, tá? Então ao longo do curso aí a gente vai vendo outros componentes. Esses aqui são os principais, os mais utilizados, mas quando a gente estiver conhecendo um pouco do Native Base, a gente vai usar os componentes próprios do Native Base para poder estar agilizando ali a parte da interface.